Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van. Hoje vamos relembrar ninguém menos que o menino maluquinho, personagem aí do Ziraldo, que nos deixou aí recentemente. Faz tempo aí que eu estava querendo falar sobre este gibizinho aqui, que está na minha coleção desde o meu tempo de infância, né? Esse foi dos que eu guardei, né? Eu tinha uma coleção muito grande de gibis. Já falei sobre isso aqui no canal, né? Já mostrei os gibis que eu guardei lá da infância, alguns que eu recuperei, né? Eu tinha assinatura da Disney, eu li, é claro, Turma da Mônica, né? Mas principalmente Disney, né? A coleção com os títulos mensais da Disney da Abril. Mas, em um determinado momento, em janeiro de 1991, eu li o Almanaque do Menino Maluquinho. E eu vou falar sobre este quadrinho daqui a pouco. Só vou abrir aqui uma breve introdução falando sobre o Ziraldo, né? O Ziraldo aí nos deixou, aí partiu deste plano recentemente, com 91 anos, né, eu acho. Então, estava já com complicações de saúde, já há tempos, né, não estava mais aparecendo publicamente, mas ele trabalhou muito, né, a carreira do Ziraldo é uma carreira longeva aí, né, ele começou a trabalhar muito cedo e produziu muito. Claro que os personagens aí, talvez o mais famoso dele, o mais conhecido, é o Menino Maluquinho, mas o Ziraldo trabalhou muito, o Ziraldo extrapola a importância dele nos gibis, né, nos quadrinhos. O Ziraldo é um nome gigante na nossa cultura brasileira, né? O Ziraldo, tanto na parte pedagógica, né, como tem aqui, por exemplo, o ABZ do Ziraldo, da Melhoramentos. Esse aqui eu peguei essa semana, né? Depois aí do falecimento dele, eu fui revisitar algumas coisas, né? Este é o maior livro de literatura infantil de todos os tempos. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, já aqui na capa, o grafismo, né? Como artista gráfico, Ziraldo é um nome referência, né, no Brasil. Você vê um desenho dele, mas a tipografia, né, as letras. Eu separei aqui algumas páginas. Então esse aqui é um livro, ó, infanto-juvenil, bem pedagógico, né, que conta aí uma historinha usando as letras do alfabeto. Cada letra tem o seu nome, sua historinha. E aqui vocês estão vendo o alfabeto do Ziraldo. Então ele mesmo desenhava suas letras, assim, e ele é um grande exemplo no design gráfico, né? Ele desenhava cartazes, aqui é o desenho dele. Você reconhece muito rápido, né? Assim, quando é um desenho do Ziraldo, ele tinha uma voz muito própria no desenho, nas cores, nas narrativas dele, né? Então esse aqui é um livro escrito e desenhado pelo Ziraldo, né? Um livro bem voltado ao ensino pedagógico aqui nas escolas, com uma historinha aí de cada letra, cada desenho, né? Então a participação do Ziraldo nas escolas, né? Todo mundo, assim, muita gente conheceu algum trabalho do Ziraldo na escola, né? O Menino Maluquinho é usado, é utilizado, e tem os livros infantis do Ziraldo, né? O Ziraldo tem os livrinhos do Menino Maluquinho. As escolas usavam, em português, né, por exemplo, usava muito o personagem do Menino Maluquinho, enfim, né? Aqui temos outra obra que não é escrita pelo Ziraldo, mas são os personagens do Ziraldo, né? Os personagens da Turma do Menino Maluquinho, uma versão aí de Dom Quixote em quadrinhos. Essa eu peguei também essa semana, porque Dom Quixote é um dos meus livros favoritos aí da vida, junto com Moby Dick, por exemplo. E aqui são os personagens da Turma do Menino Maluquinho, né? E só que esse aqui já não é escrito, desenhado pelo Ziraldo, né? Esse aqui é mais recente. Mas esse ABZ do Ziraldo foi escrito e desenhado por ele, assim como muitas obras. Ziraldo trabalhou muito, né, com design gráfico, com livros, né, com a pedagogia no ensino no Brasil. Defendeu muito essa questão do lúdico infantil, né? O Ziraldo sempre defendia, e principalmente com o Menino Maluquinho, né? A liberdade das crianças de se expressar, né? De ser criança, né? Viver as brincadeiras,
viver o lúdico, ler, né, aprender, claro, mas até assim ter o direito de se expressar, né, com brincadeiras, usar a imaginação, né, viver essa fase lúdica da melhor forma possível, né? Usar, estimular a imaginação das crianças para que elas possam ser adultos pensantes também, né? Então o Ziraldo trabalhou muito isso aí, principalmente com o Menino Maluquinho, que acho que é a obra mais famosa dele. Mas a carreira dele, claro que eu não vou passar toda aqui a biografia, mas ele trabalhou, por exemplo, na revista Pasquim, foi fundador da Pasquim, que foi uma revista extremamente importante, né, no auge, na época da ditadura. Então era uma revista que falava muito sobre críticas também, né, o trabalho jornalístico aí do Ziraldo também foi extremamente importante aí na nossa história, né. Então com o Pasquim, tantas coisas que ele trabalhou, jornais que ele trabalhou. E também depois, eu lembro que eu li uma época aquela revista Bundas, que era uma paródia ali da revista Caras, né, onde os artistas apareciam só mostrando, só fotos, né, mostrando casas, enfim. E a revista Bundas era uma revista até bem interessante, eu lembro de ler na época, assim, entrevistas. Era um trabalho bem interessante também. Então a carreira do Ziraldo tem aí um vasto caminho, né, que vai ser relembrado agora, aí, depois que ele partiu, mas fica aí, né, nossa homenagem. E eu vou falar agora sobre a minha experiência, né, minha primeira memória com o Ziraldo, né, com o material do Ziraldo neste almanaque do Menino Maluquinho, número 1 aí da editora Abril Jovem, de 1991. Trata-se de um menino impossível, desses que aprontam desde a hora em que abrem os olhos até a hora de ir dormir. Neste almanaque, ele apronta maluquice da primeira à última página. É muito mais maluquinho para você, que não se contenta só com um gibi quinzenal. E você que ainda não o conhecia, haha, prepare-se, porque se ele antes já não era fácil, agora então está cada vez mais maluquinho. Essa é a abertura aqui, né, a página de abertura do primeiro almanaque do Menino Maluquinho aí da Abril Jovem, 84 páginas, passatempos, histórias inéditas. Aqui está o Menino Maluquinho com o traje de Napoleão, né, que ele imitava o Napoleão, com este casaco e o sapato. E esse foi o primeiro gibi que eu li do Ziraldo, que eu tive acesso. Eu tinha assinatura do Almanac Disney, das revistas mensais da Disney, e conhecia, claro, a Turma da Mônica, né? Mas o Menino Maluquinho eu provavelmente devo ter visto na escola, naqueles primeiros anos ali, que principalmente em português era muito utilizado, né? Os desenhos ali, os quadrinhos ali, as tiras do Menino Maluquinho. Mas foi o primeiro gibi que eu tive acesso, eu lembro de ler, e foi assim um impacto grande para mim na época, porque o Ziraldo, ele tem uma narrativa, uma voz muito própria, muito. É muito diferente, assim, você é acostumado a ler ali a Turma da Mônica, por exemplo, né, para compararmos aí com o maior quadrinho brasileiro, né, Maurício de Souza. Mas tanto os desenhos muito característicos dele, também você tem assim as letras ali, né, a tipografia do Menino Maluquinho, o molho da verdade. Então essa é a primeira história. E outra coisa da narrativa do Ziraldo que me chamou muita atenção na época, o Ziraldo, ele não trata assim as crianças de uma forma infantilizada nas histórias dele. Então aqui você vai ter algumas piadinhas aí de duplo sentido, por exemplo, mas críticas assim, as conversas, palavrões, né? Palavrões não, mas assim, algumas palavras, mas um pouco mais fortes que você não viria na gibi da Mônica, por exemplo, né? Mônica com os personagens ali que deveriam entrar na faixa ali dos 6, 7 anos, eles não usavam nenhuma palavra mais, né, que fosse um pouco mais ofensiva, por exemplo. Mas o Ziraldo, ele tratava as crianças de uma forma muito, assim, muito respeitosa, nesse sentido de que a criança, ela não é necessariamente infantilizada ou boba, né? Então aqui, por exemplo, nessa primeira história do Molho da Verdade, você tem os personagens aqui, né? Você tem o Lúcio, aqui alguns personagens, né? Os personagens aqui, os amigos dele são o Bocão, o Lúcio,
A Carolina, a Julieta ali são as personagens da turma, né, do Menino Maluquinho, os principais amiguinhos dele. E aqui nesse Molho da Verdade, ele tem um estojo de material científico, né, aqueles estojos de brincar com química que existiam ali na época. Esse aqui é de janeiro de 91, então assim, né, finalzinho ali, trazia muito da década de 80. Mas ele usa esses produtos químicos dele para fazer uma receita de molho de cachorro quente. E ele acaba usando, criando o molho da verdade, né? Um cachorro quente ali, um molho. Quem come acaba não conseguindo mentir, né? Quando vai inventar uma história, acaba falando a verdade. Só que isso causa muitos problemas, né? Inclusive, primeiro assim, você tem a mãe dele, então ele faz o teste. A mãe dele está recebendo as amigas em casa e ele vai testar o molho para ver se ficou bom a receita dele. Ele queria criar o melhor molho de cachorro quente. E quando elas criam, quando elas experimentam esse molho, ele percebe que elas estão falando verdades que elas não falariam normalmente, né? Por exemplo, chega em casa bêbado feito um gambá, já estou de saco cheio. Isso falando dos maridos, né? Que primeiro elas estavam elogiando, uma elogiando o casamento. E você, por exemplo, uma frase como essa, chega em casa bêbado feito um gambá, já estou de saco cheio. Você não veria um diálogo desse, um gibi da Turma da Mônica, por exemplo. Né? Então elas falam a verdade do marido, pois lá em casa é pior. Meu marido disse que vai comprar cigarro, some um mês e nem dá notícias. Então assim, é uma coisa que me chocou um pouco na época nesse sentido, né? E essas expressões, né? O português aqui, o Ziraldo usava expressões muito próprias, criava expressões. Então tinha coisas que o Menino Maluquinho falava que eu não entendia bem na época, que eu tinha que reler e ver qual era a expressão, né? O que ele estava falando ali, né? E aí esse molho de cachorro quente acaba criando muitos problemas, né? Até políticos, por exemplo, que aí ele vai jogar fora o molho e ele acaba jogando o molho no rio e contaminando o serviço de água da cidade, o reservatório de água da cidade. Então toda a cidade começa a consumir esse molho da verdade. Por exemplo, políticos em campanha ali, né? Você, meu amigo eleitor, deve votar em mim, porque aí ele toma um gole da água ali com o molho. Eu tô afim de sombra e água fresca, morou? Tipo, esse morou, por exemplo, quando eu li isso aqui a primeira vez como criança, eu não conhecia muitas gírias do Brasil inteiro. Claro que eu assistia TV, né? Eu tinha expressões, mas algumas expressões eu realmente não conhecia aqui, isso em 91. Né? Apesar de que eu já não era tão aquela fase, já sabia ler assim, né? Já estava alfabetizada, mas algumas expressões eu realmente não conhecia. E aí ele acaba tendo que criar um antídoto, né? Para reverter essa situação. E aí ele cria um antídoto e para descobrir se funcionou, ele usa justamente o candidato, né? Caro amigo, se você me eleger, eu prometo aumentar os salários em 1.000.000%. Dar uma piscina para cada favelado, uma Disney World em cada cidade, comida de graça, todo mundo vai ser Marajá. Então é um negócio bem exagerado, né? E aí, como o candidato, sempre, né, aqui é um exagero ali do Ziraldo, mas aí o Menino Maluquinho sabe, né, que obviamente o que o candidato está prometendo não é viável, né, de ser aplicado, né. Aqui algumas propagandas, né, da Editora Abril. Então eram histórias assim, aqui tem algumas anedotas do Bichinho da Maçã, né, o Bichinho da Maçã também era outro personagem já do Ziraldo. Eu não vou ler aqui, né, se vocês quiserem dar uma lida aí, podem dar um pause. São umas pedinhas assim, bem ingênuas até, assim, né, mas tinha aqui as páginas de passatempo, né, de anedotas, que era característico desses almanaques da época, né. O Pão Bomba 2, A Missão, né, que é uma referência ao Rambo 2, né, da época. E aqui ele vai comprar uma bomba de chocolate e acaba justamente o termo bomba e acaba causando alguns problemas, né. Então aqui aparecem outros personagens ali, o Herman. Aí ele quer comprar ali uma dessas
que é o doce favorito dele. E acaba aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, uma coisa que o Ziraldo usava aqui, ó. Sentido! São 2 balões separados, né? E aí ele está procurando ali o Herman que fugiu com as bombas de chocolate. Então esse tipo de grafismo aqui é... Aqui, ó. Pode parar. Volta aqui, pode parar. Então eram coisas que não existiam nos outros quadrinhos, né? E aí ele acaba, então, comendo ali os doces. Né? E os desenhos bem característicos aqui, o Chomp ali, né? Dele comendo o chocolate, o doce. A hora do banho, né? Também uma coisa bem, um termo bem recorrente das crianças, né? Que não querem tomar banho, depois ele acaba fazendo as brincadeiras lá e não quer mais sair do banho, né? Eu tive um quadrinho do Almanac Disney que era a quadrinização da Pequena Sereia. Passatempos, né? Que aqui tinha que ligar os pontos ali, desenhar os personagens. Esse aqui eu gostava bastante, eu fazia esses passatempos. Aqui estão os personagens escondidos, né? Os amigos. Os amigos deles estão escondidos aqui, né? Como fosse um pique-esconde. E aí nós temos que procurar aqui no desenho onde estão os amigos dele escondidos. Para criança, né? Isso aqui vocês têm que lembrar, gente, que era uma época pré-internet. Aqui é uma brincadeira aí com previsões do ano novo, né? Como isso aqui era janeiro de 91. Então aqui a Carol vai brincar aí de vidente e vai prever aí o ano de 91 para a turma, né? E aí acontecem várias confusões, né? Em 91, o maluquinho vai ganhar um dinheirão às custas de um amigo otário. Nesse mesmo ano, o Bocão vai perder um dinheirão às custas de um amigo espertalhão. Aí ela acaba criando, então, esses atritos aí entre eles, né? Otário, por exemplo. Como isso aqui nunca apareceria num desenho, num gibi da Disney ou da Mônica, né? Então era uma coisa bem à parte, assim. Característica aí do Ziraldo. Então, algumas historinhas, né? E essa aqui é muito interessante. Essa historinha aqui eu gosto bastante. O menino mais bonito do mundo era o personagem. Em O Barro Sagrado. Acontece, esse personagem do menino mais bonito do mundo é como se fosse um anjinho, assim, né? Lembra até um pouco, acho, aquele anjinho da Turma da Mônica, né? O personagem do Maurício. Mas ele mora lá nesse paraíso com os animais. E ele acaba descobrindo onde está o barro sagrado, que, né, teria sido o barro ali que Deus usou para criar, né, as coisas, criar o homem, por exemplo. E aí ele acaba descobrindo onde está o barro sagrado, que ele não deveria descobrir, né? Só que a galinha, que é a mãe do pintinho lá, que contou para ele, vai atrás, né? Porque ela sabe que isso vai dar ruim, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, pode parar! Vocês estão vendo aqui, ó, pode parar! Agora eu também vou poder criar coisas vivas. Pode parar! Então eram termos, assim, narrativa bem diferente, né? Da época que eu tive que descobrir ali, mas foi muito legal. E aí, com este barro sagrado, esse menino aqui, ele acha que ele vai consertar a criação, assim, o que ele considera que não é perfeito no homem, que pode ser melhorado, né? Então ele cria aqui um boneco bem bizarro, uma antena parabólica na cabeça para escutar melhor, vários olhos que é para enxergar mais, umas coisas assim bem absurdas ali, né? Algumas bundas, várias bundas para poder sentar mais confortável, para poder sentar do jeito que quiser. E aí ele vai assoprar, né? Porque quando você assopra ali esse barro sagrado, ele cria vida, né? Só que claro, que daí os animais aqui desse paraíso não vão deixar, né? Protesto, abaixo, alto lá. E eles vão convencer ele que ele não consegue fazer uma criação melhor do que o homem que foi criado por Deus, né? E aí ele não ouve, né? Ele acha que a criação dele é melhor. Até que a galinha fala para ele que então se ele criou o homem perfeito, vai ser mais bonito. Ele vai perder o posto de menino mais bonito do mundo. Porque ele criou uma obra que seria mais bonita do que ele, né? E aí ele começa a rir, né? Mas você acha que isso aqui é bonito, esse negócio aqui?
todo desengonçado e cheio de olho, cheio de bunda. Daí a Gali disse, então, se ele não é perfeito, se ele não é mais bonito que você falhou, né? Você não vai criar um homem mais perfeito do que Deus criou. E aí ele é convencido, né? Ele diz, tá bom, né? Realmente eu falhei. É melhor desmontar, né? E aí eles acabam desmanchando o boneco, né? Ele não vai mais mexer ali com o barro sagrado. Ele vê que realmente ele não tem uma ideia melhor do que Deus teve, né? Só que tem uma brincadeira ali, onde Deus estaria anotando as ideias dele para usar em outro lugar, né? Eu achei bem interessante na época que eu li, assim, os conceitos ali que o Ziraldo usou, né? E aí tem aqui uma outra historinha ali, com histórias curtas para encerrar a edição. Aqui o maluquinho levou uma picada ali do marimbondo, quando ficou com o nariz vermelho e acabou fazendo uma fantasia de palhaço, né, com o nariz vermelho ali inchado. Aqui uma historinha com o personagem do Napoleão, né, que é o personagem que imita o Napoleão ali com a panela na cabeça. Essa panela na cabeça é a imagem característica do menino maluquinho, né? E aí termina, né? Essa foi a última história. Então são histórias assim, aqui muitas propagandas da editora Abril Jovem, né? O gibi do Zé Carioca, que eu adoro também. E um encerramento aqui, né? Com a última historinha, que ele tá lendo o almanaque de trás para frente, né? Que pena, hein? Acabou seu almanaque? Que nada, está apenas começando. Como assim? Eu sempre leio revistinha de trás para frente. Então o menino maluquinho já lia o mangá, né? Ele já tinha o conceito de mangás. E aqui o expediente ali no almanaque do menino maluquinho número 1. Essa é uma edição de janeiro de 91. Foi uma das revistinhas que sobreviveu aí, que eu guardei. Eu tinha uma coleção muito grande desses gibizinhos, que eu acabei doando ali, né, para escolas também. E guardei apenas algumas edições. E essa foi uma das... Foi provavelmente, assim, da minha memória, é o primeiro gibi que eu li do Ziraldo. Né? Você conhece essa revistinha? Você leu na época? Você conhece hoje os materiais aí no Menino Maluquinho? Quais são suas memórias? Deixa aí no comentário. Né? Obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui e curtiu, né? Não esqueça aí de deixar seu comentário, dar o like aí, curtir e assim, se você não assina ainda o canal, né? Se você não é inscrito, assistiu o vídeo até aqui e gostou, né? Por favor, considere assinar o canal para receber mais vídeos nostálgicos aí. Fica então a nossa homenagem aqui, né? Ao Ziraldo aí e o seu legado para a cultura brasileira. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.